Humanos, terça-feira, que alegria estar com vocês de novo à mesa. E hoje eu trago um carioca da Gema Mole, totalmente adotado pelo Rio de Janeiro, mais especificamente pela Assembleia de Deus de Madureira, um apaixonado pela juventude, pelo reino, pelo social. É um verdadeiro relações públicas do céu, uma pessoa de uma gentileza ímpar. Estou falando do pastor Paulo Ricardo. Pastor, que honra ter o senhor aqui à mesa comigo. Querido doutor Renato de Paula, para mim é uma honra, eu estava esperando quem entrar aqui com tanto elogio e estar aqui no Humanoscast, para mim é uma honra imensa. Espero aqui, sem pegar pesado, que possamos aqui discorrer, conversar sobre a vida, sobre o reino. Amém. E enriquecer cada vez mais vidas e pessoas. Eu acredito que é nisso que consiste o reino, né? Enriquecer pessoas. E eu estou aqui junto contigo, é uma honra sempre. Obrigado, parabéns sempre pelo trabalho. Doutor Renato é um expert em relações, não só em relações, mas uma pessoa que é do bem, que ergue uma bandeira poderosa. Então, estar aqui hoje no seu podcast, para mim, significa muito e é importante. Pastor, muito obrigado. Eu quero saber a origem, né? De onde começou. Dizem que o nosso DNA diz muito sobre o que seremos. Como é que foi a sua infância? Em que bairro? Que estado? Doutor Renato, eu sou paulistano. A gente tem uma diferença muito grande em dizer paulista e paulistano. Tem uma vaidade. O paulistano é vaidoso. É verdade. Além de vaidoso, é muito bairrista, né? Os mais tradicionais ali da Moca, eu sou paulistano, um exemplo, as pessoas dizem, eu sou paulistano da Moca. Então eles dizem isso com extremo orgulho, como se fosse um país. Então o paulistano seria a gema do carioca. Seria a gema do carioca. Na verdade, quando a gente fala paulistano, é quem nasceu na cidade de São Paulo. Zona Leste, Oeste, Norte, Sul, ali dentro daquelas jurisdição ali, se torna o paulistano. Nas margens disso, Guarulhos, a região ali do ABC. Aí, meu primo Otto, você é beirada. Todos entendeu? Esses que estão à margem ali, ou na grande São Paulo, são considerados, a partir de então, paulistas. No caso, até o interior, Junqueirópolis ou Rosana, os extremos do estado de São Paulo acabam se considerando paulista. Então, sou natural de São Paulo, nasci no bairro do Cambuci. Minha família, minha casa sempre foram uma casa como a sua casa, uma inspiração. Nasci no lar evangélico. Amém. Meus pais sempre demonstraram o apreço por estar na igreja, participar. Eu sou a quarta geração de pastores dentro de casa. Glória a Deus. Minha bisavó era natural lá do estado do Pernambuco. Ela desenvolveu junto com a irmã Albertina o trabalho do Círculo de Oração, ou seja, atuando também como uma das cofundadoras do Círculo de Oração no Brasil. Ainda hoje eu tenho parentes lá naquela região, Pernambuco, todo aquele meio em Casa Amarela foi onde tudo começou. E sempre então detive no meu coração, na minha vida, na minha gênesis, essa questão importante sobre o reino de Deus. Fui apresentado na igreja, fui batizado na igreja, fui ordenado na igreja, tudo na mesma igreja, no mesmo ministério, ao longo de toda a minha vida. Então, assim, é impossível desvencilhar quem eu sou, ou o que eu construí, ou o que eu aparento, ou queira ser na vida, sem não fazer a conexão com a igreja. Então, a igreja se tornou essa promotora do Paulo Ricardo, essa agenciadora do bem para Paulo Ricardo. Portanto, eu fui influenciado e hoje tenho o maior desejo sempre de influenciar pessoas fruto do que eu aprendi dentro da igreja. Que legado! Me faz um marco genealógico aí, dessas 4 gerações de pastores. Vamos lá. Meu bisavô foi um pastor, um zelador de igreja, né? Veio lá do Pernambuco. Já da Assembleia? Assembleia de Deus. Dos primórdios. Todos eles, Assembleia de Deus. Minha raiz é assembleiana, né? E meu pai, meu avô
no caso por parte de pai, ele também sempre foi da Assembleia de Deus, iniciou-se em São Mateus, até a congregação que hoje reside no bairro onde eu cresci, nasceu na casa dos meus pais, né? Eu morei nessa casa. Então ali começou o trabalho, depois mudou-se o trabalho para um outro lugar, mas a igreja começou ali. Então a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, São Mateus. Meu pai já atuava já no Campo do Braz, como um jovem, cresceu. Minha mãe pertencia a uma igreja das Assembleias de Deus do Braz, congregação Jardim Bandeirantes, se conheceram, foi amor à primeira vista e em sonho, interessante isso. Deus deu um sonho para minha mãe, e uma coisa muito divina, e que ela via num congresso alguém entrar e colocar, era a lateral da igreja, colocar os olhos assim para ver se tinha lugar na igreja. E ela lembrou dessa face, e num dos congressos ela viu exatamente a mesma cena, e era meu pai ali. Glória a Deus. E a seriedade era tão grande, minha mãe perdeu o pai dela, meu avô, ainda com 10 anos de idade. Então o avô dela, meu bisavô, se tornaram esse pai espiritual. E meu pai foi pedir a mão da minha mãe para o meu bisavô, que hoje já dorme no Senhor. Então, a partir daí, meu pai sempre esteve engajado na igreja. Foi dirigente de ponto de pregação, subcongregação, congregações, e foi essa a nossa trajetória. Meu pai foi sempre uma inspiração. Qual o nome dele? Levi Jorge. Oh, que nome e lindo. Miriam Levi. também. Na verdade, nós dizemos que lá somos a tribo de Levi. Levi, Miriam. Porque justamente todos temos um nome ou uma conexão bíblica. Minha mãe Miriam, meu pai Levi, meu irmão Felipe, meu outro irmão Levi Júnior. Então somos todos a tribo de Levi. E o Paulo. E o Paulo. E o Paulo. Né? Nesse desenvolvimento, sempre na igreja, Renato, a gente cresceu envolvido. Minha mãe tocava saxofone, meu pai arranhava o violão ou a guitarra. Na nossa primeira fase, que é a questão de iniciarmos ali um primeiro trabalho, uma subcongregação, Jardim São Cristóvão, Rua Furquim, número 38. Me lembro até hoje, nós éramos crianças e o trabalho começou do zero. Tinha 5 membros lá. Minha mãe, meu pai, eu e meus 2 irmãos. E eu me lembro que, coisa interessante, a rua não era asfaltada, era uma rua de terra ali, barro, tinha enchente, a região do Aricanduva, um problema que tinha lá, estrutural. E eu me lembro que meu pai usava a gente ali como porteiro, como diácono, criança, saía para pregar e minha mãe subia ali, ia para a porta para dar uma olhada, depois eu revezava, fui sonoplasta dentro da igreja. Então, tem até uma cena que me marca, que as irmãs, já um trabalho começou a florescer, as irmãs queriam um louvor ali, então eu fui para a mesa de som e as irmãs pediam, pode soltar, e nada de soltar, foram ver, o sonoplasta estava dormindo na mesa. Coisa de Assembleia de Deus. Já fazia de tudo, estava exausto. E passei, transitei, toquei bateria, tantas outras coisas que nós desenvolvemos em uma área extremamente difícil na época. Cansamos de subir em cima de caminhão com o vestido de algum personagem que não tinha nada a ver com a Bíblia, mas só para animar a criança e trazer criança para dentro da igreja, distribuir, evangelizar. Tudo isso nasceu dos ambientes que não eram visíveis, não tinham holoforte, era justamente no secreto. Aleluia. Que foi me consolidando. Aleluia. E dando munição e ferramenta. E não difere de nada do que a Bíblia faz, né? Seja com José, com Davi. Se você quer o palco, se você quer uma posição, que Deus te deu um sonho para estar, se prepare para crescer no secreto, sem ninguém saber, com uma rotina do anonimato, fazendo o que a Bíblia te manda, sem precisar de nenhum tapa nas costas, porque é no secreto que Deus vem nos preparando, né? Porque as pessoas te veem hoje, pastor, uma pessoa tão querida por tanta gente, tão influente na cidade do Rio de Janeiro, ainda que não tenha nascido aqui, parece que a história foi curta, né? Que as etapas foram puladas. Renato, teve muita coisa que passou na minha vida. Eu não vim de um berço com recursos financeiros abastado ou privilegiado. Meu pai se desdobrava. Meu pai trabalhava
como funcionário público na área de segurança. Então ele dividia as escalas com carretos, fretes que fazia, bicos que fazia. A gente fala biscate aqui no Rio de Janeiro, mas lá em São Paulo era bico. Então ele desdobrava para poder alimentar a nossa casa e nos dar o sustento. Eu digo que meu pai sempre foi e é esse exemplo, até os dias de hoje. Pastor Levi tá vivo ainda? Tá vivo. Pastor Levi, forte. Olha aí quem o senhor conseguiu construir. E minha mãe foi sempre essa lady importante para o lar. Minha mãe, ela sempre cuidou da casa com uma primazia muito importante. A nossa casa era uma casa limpa, ordeira, organizada. Minha mãe fazia gestão de tudo dentro de casa e também nos prospectava, porque ela nos ensinava versículos, cantava conosco, fazia o que ela aprendeu dentro de casa, que era o culto matinal, às vezes. Então, todo sábado, a gente ia para a mesa com uma fome. Eu, meus irmãos, vamos tocar nesse pão. Minha mãe, não. Você vai ler a Bíblia, você vai cantar um louvor da harpa e você vai orar. Então, eu cresci num ambiente muito sólido. Né? A minha maior riqueza dentro do lar foram meus pais. Foram minha família que me consolidou para que eu pudesse ter um desempenho. Meu pai nunca teve a infelicidade de nos pegar em qualquer lugar ou extrapolar o horário ou precisar intervir de alguma forma. Nós sempre estávamos dentro de casa ou quando saíamos para brincar, para se divertir, como qualquer pessoa, qualquer criança ali do bairro, nós sempre sabíamos que deveríamos voltar para casa e que a gente tinha um pacto com Deus. Já tinha hierarquia, disciplina e respeito, né? Sempre teve. Minha mãe tem uma história interessante. Minha mãe, ela em um culto missionário na igreja do Jardim Bandeirantes, em São Paulo. Minha mãe, no apelo missionário, pessoas trazerem ofertas para o campo missionário, minha mãe foi lá na frente comigo, com o Felipe e com meu irmão Júnior, Levi Jorge Júnior. Levou nós três lá na frente e o pastor perguntou, a senhora quer aceitar Jesus? Não, eu vim trazer minha oferta. Pode entregar. Não, então, é que eu não tenho recurso financeiro, minha oferta são meus filhos. Que coisa linda! Então, aleluia, aleluia! Minha mãe, naquela noite, aleluia. Ela, como um pacto, desde o ventre consagrando as promessas feitas, mas naquele dia eu acredito que Deus não rejeitou a oferta. Levou ao altar. Levou ao altar. Aí, depois que você entrega no altar, nasceu. Glória a Deus. Os Isaques da família do Levi. Coisa linda, irmã Miriam. Parabéns pela sua decisão, pela escolha mais assertiva possível. E como é que foi o seu sonho com a sua Miriam? Como é que... É casado? Casado. Há quanto tempo? Muito bem casado. Aonde? Na verdade, tem umas coisas importantes nisso. Tem ainda um percurso muito amplo, muito longo. A minha carreira ministerial é atrelada junto com um desempenho que a gente já fazia na igreja. Eu me tornei diácono aos 14 anos, presbítero também. Para ser diácono aos 14, foi sonoplasta, baterista, faxineiro, porteiro. E dei aula em escola bíblica dominical, evangelizava dentro da escola, já era eu ganhei o título de pastor dentro da escola, com os meninos, porque eu colocava eles em uma roda ali para poder ensiná-los, eu levava a Bíblia para a escola. Então essa chama sempre esteve acesa no meu coração. Eu tive essa inserção ministerial de ser conclamado, chamado e depois referenciado. Aleluia. Né? É o senhor falando isso. Todo carinho, receba isso. Cuidado com a internet. Cuidado com esses pastores que estão em altares onde eles mesmos construíram, eles mesmos se auto-intitularam pastores, eles mesmos se auto-ungiram, eles não têm um processo, não tem história, não tem legado, estão te ensinando o que nunca construíram. Cuidado com quem não viveu o processo. O reino de Deus, ele é sério, ele requer uma bênção, ele requer que essa bênção seja confirmada por pessoas sérias do reino de Deus. Eu estou muito assustado com essa juventude que não sabe reconhecer
talvez só porque cante bem, tem uma boa oratória. Essas pessoas estão liderando A gente pessoas tem pro uma abismo. crise de referência, né? Hoje, a sociedade passa por essa crise de identidade de referência. A gente vê isso constantemente dentro da casa. A gente tem uma crise de referência familiar, pais, mães, os seus papéis, a autoridade do pai com os filhos e a autoridade da mãe com os filhos. Esse distúrbio que nós estamos tendo é um distúrbio extremamente prejudicial, Total. porque perde-se as referências. Hoje qualquer pessoa se torna uma referência, mas você não observa o que construiu. O Bispo Abner tem uma frase que todos nós sabemos: ninguém pode te dar um conselho construtivo se não construiu nada. Perfeito. A verdade é essa. O que você construiu? O que você vivenciou? Quais foram as experiências? Quais foram os ambientes que te moldaram? Tudo isso se torna uma ferramenta absolutamente importante para que você se torne. Bispo Samuel ensinava uma coisa: quem não senta para aprender, nunca pode se levantar para ensinar. Perfeito. Então, o processo está no aprendizado, né? E isso eu tive muito de perto, efetivamente. Aos 17 anos, presbítero, fui depois ao cargo do ministério, fui pastorear igrejas, congregações, ainda solteiro, não havia conhecido minha esposa. O Bispo Samuel foi uma ponte muito grande para a minha vida ministerial, nesse aspecto de projeção. E o interessante é que Deus havia falado profundamente comigo. Isso tudo na minha caminhada foi uma confirmação de Deus. Eu me lembro que eu estava em uma cidade, eu trabalhava no Banco Itaú, entrei com 14 anos, é tudo paralelo, né? O meio profissional, eu fui menor aprendiz no Itaú, fui efetivado menor de idade, trabalho duro, e eu me lembro que eu fui ao interior de São Paulo para poder cuidar de um Pábila, que é um posto de atendimento bancário que contemplava 3 cidades. E eu me lembro que Deus falou em um dos cultos, dizendo que eu passaria por um grande vento e que Deus me colocaria no coração de um homem. Apontou para a cadeira do pastor daquela igreja, uma igreja pequena no interior de São Paulo, e disse: o que eu tenho para você é isso. Aí apontou para aquela cadeira e disse: não é essa cadeira, mas é em um lugar onde eu já coloquei o teu nome no coração de um homem a esse respeito. Deus foi muito categórico comigo, Deus foi muito incisivo comigo. Eu me lembro que ele disse assim também: por que você faz tanta conta? Foi dando os números e dizendo: eu já não falei que eu vou cuidar de você? Eu já não falei que eu vou cuidar de você? Se entrega. Então eu lutei muito com Deus, dizendo às vezes: Senhor, eu posso ser um investidor e trabalhar no teu reino. Meu sonho, minha pretensão sempre foi essa. Mas Deus, que recebeu no altar as nossas vidas, Ele não abre mão. E eu me lembro que 1 ano depois eu recebi uma ligação, eu estava dentro de casa, havia um encontro de pastores, o Bispo Samuel sempre fazia anualmente, e naquele dia, na minha ausência, ele disse assim: eu vou colocar um dirigente de congregação solteiro para dirigir uma congregação na Vila Hamburguesa, na época. E aí eu recebi ligação: parabéns, eu sem entender o que era, mas eu não entendi. Não, o bispo acabou de dizer, era na época pastor Samuel, acabou de dizer que você vai dirigir a congregação da Vila Hamburguesa. Ali foi o meu primeiro passo no ministério, no cuidado sacerdotal, no pastoreio. A região era uma região muito nobre. Um ato de coragem, talvez, 45 quilômetros de distância. Tanto foi um desafio. Pro bispo, quanto para você, talvez quem não esteja relacionado à Igreja Assembleia de Deus, somente no Ministério de Madureira, é uma novidade e realmente uma referência da sua unção, um jovem solteiro, porque tem todos os questionamentos. Como que um pastor que ainda não encontrou uma esposa vai conseguir pastorear? A figura do pastor está muito relacionada à paternidade, à família. E como é que foi esse desafio? Esse jovem... Olha, eu pastoreando tive sempre, senhores e senhoras, né? A minha vida passa por referências. Então, eu tenho uma coisa muito importante, Renato. Deus me deu a oportunidade sempre de trabalhar com águia.
Então, eu sempre servi águias. Quando eu trabalhei no Banco Itaú, eu trabalhei lá durante 7, 8 anos, eu tive a oportunidade de servir a superintendentes, diretores e gerentes. Todo esse conjunto não era de agência, era de um grande conglomerado, no Centro Técnico Operacional, o coração do banco. Eu sempre demonstrei um trabalho além do que deveria ser feito, do que foi confiado para as minhas mãos. E eu me lembro claramente que em um dado momento, fruto desse reconhecimento entre os pares, eu fazia campanha de sustentabilidade ainda quando estava começando o assunto de aquecimento global, preservação de papel, reestruturação do ambiente em si, sem gerar custos. E isso eu era um adolescente. Fazia tudo isso, integrava. Eles começaram a disputar para que eu pudesse também servi-los ou ter ali meu trabalho. Então eu sempre utilizei a minha observação. Não era para eu cuidar, distribuir cartas, ser um boy. Eu ia de terno, me chamavam de boy diretor. Eu recebi uma vez uma crítica dessa de um rapaz que eu havia sucedido, ele se tornou contínuo e eu entrei eu entrei como contínuo e ele se tornou um analista. E eu fui de terno, eu era o único que ia de terno e os diretores, os gerentes e os superintendentes. Mas eu queria. Aí ele parou um dia, havia esse superintendente, uma pessoa que era muito amável, ele parou e disse assim, o senhor Grossi, era o nome dele, esse aqui é o nosso boy diretor. Ele olhou sério e eu esperando ele responder, olhou para ele e respondeu assim, você só se veste como você quer ser. Uau! Naquele instante, esse rapaz, ele não tinha onde colocar a cara. Eu, yes! Excelente! Yes! Excelente. Porque a vida são oportunidades e as minhas oportunidades foram referenciadas por pessoas que estavam além do seu tempo. E eu detinha o meu coração, a minha entrega na totalidade, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente espiritual. Então, o Bispo Samuel, Bispo Abner, foram instrumentos de Deus para potencializar o meu chamado, fazendo com que essa pedra bruta fosse gerada e fosse esculpida também ali no ofício sacerdotal, administrativo, do jeito que precisaria ser. E eu devo isso, de certa forma, ao Bispo Samuel, que tinha essa visão. Foram consagrados jovens, solteiros, tiveram um impacto muito grande cedo na obra de Deus. Então eu fui também agraciado da mesma forma que eles foram agraciados com essa visão. Naquela época era um desafio. E eu tive que atender casais que estavam em disputas. Até hoje eu recebo uma ligação direct de pessoas que eu ajudei naquela época. Eu me lembro de um casal que o senhor entrou junto com ela e disse, não dá mais, pastor, tá acabado aqui. Eu quase me suicidei, eu ia pular do prédio lá em cima porque eu tô cansado do meu casamento, aconteceu isso. Foi detalhando e eu toda a vida dizia, Senhor, coloca a palavra na minha boca, Espírito Santo, me ajuda. E Deus foi conduzindo e eu passei pela etapa da Vila Hamburguesa, depois fui pastorear outros lugares, na Zona Leste, Moca, um bairro extremamente tradicional. Estratégico para a igreja. Muito bom, católico. Então eu tinha até gente católica vindo da igreja, seu Gennaro, um italiano, bravo de ser convertido, mas ia lá na igreja, porque gostava, fazia visitas. Então esse trabalho nas bases me favoreceram uma bagagem muito positiva. E todas as pessoas todos os trabalhos em que eu detive esse controle, eu aprendi observando. Traga os mais velhos para perto, respeite os mais velhos. Então eu tinha três, quatro copastores mais velhos que eu, 60 anos, conselheiros, 50 anos, mesmo que eu sabia o que eu deveria fazer, mesmo que eu já tinha uma decisão formada, eu chamava-os para dizer, eu quero fazer isso, qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Porque aí ficava mais fácil, eu referenciava isso, dizia, a igreja, nós, a diretoria aqui, nos reunimos para isso. Então, meu saldo positivo sempre foi esse olhar clínico em aproveitar o conselho dos mais velhos e ter os mais velhos do meu lado
e aproveitar, fomentar os mais jovens para o trabalho. Isso foi para mim vital, como um ponto positivo em que Deus me deu a condição de pastorear e ser bem sucedido onde eu passei. E quando veio a bênção, a varoa? Aí vamos lá. A minha esposa, nós nos conhecemos em 2013. Eu tive a oportunidade de ir em Foz do Iguaçu, num congresso da Cibem. Então ela olhou para mim, olhei para ela, aquele negócio Cibem, pra todo. quem não conhece. É a Confederação de Irmãs Beneficentes Mundial hoje. Mas foi ali, naquele ambiente, um congresso grande de mulheres que estava acontecendo em Foz do Iguaçu. E eu estava trabalhando, como sempre, no púlpito ali, fazendo controle de acesso. Ela me viu, eu a vi, e aí a gente trocamos um MSN na época, um Orkut, não lembro. Era alguma coisa assim. O X da questão é que ela, durante aquele ano, ela não botou muita fé naquele jovem. Só que eu já estava no desenvolvimento. Então ela me rejeitou, de certa forma. A Nathalie, ela ia abrir mão do maior tesouro da vida dela. Irmã Nathalie, pôs o servo à prova. O que aconteceu? Um ano depois, nos reencontramos na Assembleia de Deus do Brás, num congresso também do Cibem. O Cibem tem uma participação muito grande na minha família e na minha vida. E aí, nesse congresso, ela veio, me procurou ali para me cumprimentar. Eu fiquei meio assim, sem graça, conversa vai, conversa vem. Daquele ano, alguns meses, a gente conversando por telefone, e a estratégia era orar toda noite. Eu tenho que orar e ler um versículo com você toda noite. Então pegava, fazia uma oração. Eu já estava até chato de ser crente demais. E ela dizendo, mas e aí? Nós vamos ou não vamos? Já oramos, Tá já tudo decorei certo. essa página. Eu dirigi a congregação nessa época da Vila Hamburguesa. E aí eu tive que me aproximar e dizer assim para ela, Nathalie, eu vou aí no Rio conversar com o seu pai, mas antes eu tenho que falar... Não, ela já passou... o pastor Magner está há 22 anos aqui. Então ela veio com 9 anos Então de já idade. estava aqui. Já. Ela é mais carioca do que campineira. Ela é paulista. Eu sou paulistano. Mas o X da questão é que eu disse para ela, eu vou conversar com o Bispo Samuel, se ele me liberar e se ele me abençoar, eu vou conversar com o seu pai. E para conversar com o Bispo Samuel? Eu tinha, acho que talvez, mais medo de falar com o Bispo Samuel do que propriamente falar com o pastor Magno. Eu imagino. Então eu saí num domingo da congregação, atravessei a Marginal Tietê, era muito longe. Essa congregação ficava na zona oeste de São Paulo. E fui para a porta do gabinete ali do bispo. As pessoas que estavam ali olhando, rapaz, esse menino fez alguma coisa errada. Fazendo o que aqui? Ele deve estar fez alguma coisa muito terrível, né? E eu entrei, ele me recebeu, Paulo, eu já estava cuidando da rádio da igreja, então eu estava como um dos âncoras do programa Palavra de Vida ali, e fazendo a gestão para ele. Me perguntou como é que estava a rádio e tal, e eu falei, como é que eu vou agarrar essa oportunidade? Então, vamos lá, pode falar, Paulo. Eu me lembro que eu disse para ele, bispo, eu vim aqui porque eu conheci uma moça, essa moça, ela é uma moça excelente e eu queria namorá-la, mas eu disse que eu só iria pedir a mão dela se eu viesse falar com o senhor. Aí ele olhou assim e falou, mas eu conheço ela, o nome dela é Nathalie, ela é filha de quem? Aí eu falei, Magner. Aí ele, Magner, meu irmão? Aí eu, sim, senhor. Aí ele parou assim e disse assim, ué, eu não tinha pensado nisso. Paulo, não é que combina os dois? Aí ele me deu todos os caminhos das pedras para chegar até a mãe, a pastora Cirlei, depois o pastor Magni, e foi maravilhoso. Desde lá namoramos, noivamos e casamos em 3 anos. E em 2017 eu vim para cá. E chegando aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de servir meu sogro ali em Marechal durante 7 meses. Foi uma oportunidade ímpar de colocar todo aquele sangue paulistano recém-chegado
todo aquele espírito de trabalho que eu tinha. Comecei a trabalhar ali dentro da igreja, fazer um trabalho muito positivo, agregando, organizando, administrando ali para ele durante esses 7 meses e fui conclamado junto com a Nathalie para ser pastor-presidente em Rio da Prata, onde o bispo Abner teve essa coragem também de colocar um pastor, embora eu tinha uma trajetória, fui co-pastor no Brás, fui também pastor dirigente de congregações e tive um desempenho nas comunicações da igreja, então falava com membros em 3, 4 emissoras ali, representando a igreja. Então eu tinha essa experiência, mas não como pastor-presidente. Então foi um ato também de muita coragem, principalmente no Rio de Janeiro, que é um ambiente extremamente tradicional. Quando a gente fala em lideranças, você vê muitas lideranças pastorais mais velhas, mais idôneas. Você acha o Rio mais provinciano do que São Paulo? De certa forma, o Rio ele passa a ser um pouco mais conservador. Tem os seus pontos positivos importantes, né? A gente detém a igreja mãe, isso se soma muito à importância de ser guardião de uma história, e o bispo Abner faz isso com muita maestria. Detém ali uma importante história que foi construída ao longo de todos esses 96 anos de ministério, então requer esse cuidado. E, ao mesmo tempo, também você tem que ter um dinamismo, e é isso que eu pude implantar no Rio da Prata, quando eu consegui emplacar algumas questões muito positivas para que a igreja fomentasse um crescimento. Nós dobramos o número de membros ali no período que eu fiquei. Isso foi qual ano? 2018 até 2022. O mundo mudou muito rápido, né? Eu peguei, na verdade, a pandemia e começou em 2020. Então foi um outro desafio. Nesses últimos 5 anos ou 6 anos que a gente tem vivido, foi um ano de muito avanço, muito desafio. A sociedade mudou, o comportamento das pessoas mudaram. Nós podemos ver isto, que pós-pandemia as pessoas se adaptaram para uma nova realidade, estão se moldando ainda a um outro padrão. As empresas tiveram um outro vislumbre do ambiente de trabalho, como elaborar ferramentas, como trabalhar. Então houve uma mudança significativa, né? E isso trouxe o lado bom e, ao mesmo tempo, um lado de reaprendizado. Não vou dizer ruim, mas de reaprendizado. E para a igreja, nós conversávamos antes da necessidade de estratégias de evangelização. A nossa principal missão é aumentar a população do céu, é falar do reino, mas a gente sabe que a vida secular ela existe. E você já veio de uma geração onde seu pai teve uma condição secular melhor do que seu avô, você muito melhor do que seu pai. Eu sei que você quer deixar esse legado de uma vida de qualidade, bom estudo, bons relacionamentos, boa cultura para o seu filho. E como que a gente consegue hoje usar dessas ferramentas seculares para o templo não ser menos templo, mas ser mais corpo, ou seja, estar mais envolvido com o dia a dia social das ruas? Como é que você vislumbrou isso lá no Rio da Prata e vislumbra isso para agora, para esses tempos? A igreja é um conjunto que eu denomino organismo e também eu denomino, além de organismo, uma organização. Então, a igreja que sabe muito bem distinguir o seu papel enquanto organismo e organização é uma igreja que tem muito a evoluir, seja nas suas frentes espirituais, missionárias, como uma missão principal da igreja, e seja também como a sua frente social e administrativa. Como organismo, a igreja é impecável. É um organismo vivo, dinâmico, em que é alimentado espiritualmente pela própria palavra de Deus, pelo próprio Espírito de Deus, que ali atua na diversidade dos dons, na diversidade dos talentos,
tudo isso a gente observa como um crescimento frutífero e também sustentável do corpo de Cristo sendo desenvolvido. Como organização, toda organização ela é humana. Então requer habilidades suficientes, recursos que são provenientes de conhecimentos, de habilidades que são desenvolvidas ao longo da vida para que seja potencializado. Então a forma com que organizamos as coisas e desempenhamos uma função ou um papel torna também tão importante, não como o organismo, mas uma organização relevante. Talvez essa palavra mais nobre. Então a igreja faz um papel importante quando distingue isso. Atuando pelo Ministério de Madureira, um exemplo, em todo o Brasil e o mundo, uma convenção repleta, cheia e muito pujante, ela se ergue dentro desses princípios, entre o organismo e a organização. E como organização, principalmente quando pautamos aqui pelo Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro, onde você tem uma cidade que contempla mais de 800 áreas periféricas, vulneráveis, que estão inseridas dentro da cidade, você vê o papel da igreja presente naquela comunidade. Nós temos, em todas as comunidades do Rio, o Ministério de Madureira presente. Deixa eu só citar esse diferencial. Você deve saber o quanto tem de igreja nas grandes cidades, principalmente quando você passa de carro e vê as fachadas. A minoria dessas igrejas são Assembleias de Deus de Madureira, isso eu posso citar. Porque elas estão, parece o início da nossa conversa, crescendo no anonimato de dentro das comunidades. Isso é um potencial enorme, Renato. Na verdade, a palavra de Deus, ela é categórica. Eu vim para aqueles que são necessitados. Glória a Deus. Então você já vê o direcionamento. Gunnar Wingre, quando recebeu de Deus a missão de vir ao Brasil, Belém do Pará, ele recebeu a profecia que ele estaria vindo para um lugar onde as pessoas não tinham poder econômico favorável, em que propriamente a comida seria diferente, em que a cultura seria diferente. Mas a origem da Assembleia de Deus não foi nos grandes centros, não foram nos ambientes favoráveis, foram em lugares que eram difíceis. Elas cresceram fruto de um trabalho de pessoas que queriam mudar a sua realidade. A realidade do vício, a realidade do alcoolismo. Você cansa de ouvir, principalmente os que pavimentaram esse caminho. Eu ouço sempre o bispo primaz Manuel Ferreira falar da sua trajetória. E por incrível que pareça, na cidade de Parapuã, um dos primeiros membros daquela cidade do Ministério de Madureira foi alguém que estava passando, era um alcoólatra, aceitou a Cristo e se tornou ali depois um obreiro. Esse trabalho de socialização ou ressocialização do indivíduo, a Assembleia de Deus gera todos os dias. Ela é costumo dizer que ela é uma excelente parteira, a Assembleia de Deus no Brasil. Nós geramos, muitos desses trabalhos feitos são trabalhos anônimos, com pessoas que nunca vão ter seus nomes e a sua história divulgada, mas exerce um papel importantíssimo. E aí, dentro dessas estruturas das Assembleias de Deus, por estar em lugares que são vulneráveis, nós acabamos, então, desenvolvendo trabalhos que se adaptam a este lugar. A exemplo disso, por exemplo, nós temos o trabalho jovem, essa integração de trabalho jovem. Eu fui recentemente na Chatuba, que fica ali no Complexo da Penha. Nós perguntamos, tem pessoas que são jovens da igreja que são de universidades federais, cursando medicina, cursando direito, dentro de um ambiente extremamente desafiador. Não vou falar difícil, mas desafiador, mas rompe. E a igreja se torna essa promotora para dar um horizonte, um novo caminho, um sinal que é possível mudar a realidade. E esse local de pertencimento, esse ano de 2026, agora nós estamos passando pelo Enem. Então, muitos jovens estão disputando aí uma vaga nas universidades, algumas universidades públicas. E eu vejo muito discurso, pastor, que a universidade pública não é mais o local
para o meu filho estudar, porque eu sou crente, porque eu tenho um viés mais conservador. Isso está me falando ao contrário, que a Igreja de Madureira está feliz que tem crentes na Universidade Federal sendo sal aonde tem que ser, sendo luz aonde está escuro. Retirar nossos jovens da nossa universidade pública não é fazer um nicho e manter esse sal no saleiro quando ele tinha que estar temperando o mundo? Aí que está a importância, quando você tem... Eu falo por minha base. Por incrível que pareça, Renato, eu tive um ensino médio não tão favorável. A escola onde eu pertencia tinha pessoas, alunos ali que usavam droga. Eu cansei de ver dentro da sala de aula cheirarem cocaína. Também usarem lança-perfume, armado dentro da escola. Então, assim, eu cresci num ambiente em que tinha moças que tiveram gravidez precoces. Então, esse distúrbio não é só em ambientes como universidades. Começam em ambientes como ensino médio, escola. Essa adultização hoje que a gente tem visto com muita frequência, entre outros males da sociedade que tem influenciado muitos jovens. Mas o X da questão não é o jovem, o adolescente que está indo para a universidade, mas é como ele chega lá. Perfeito. Essa base, ela é fundamental. Eu sou um exemplo disso. Eu tive na minha vida a oportunidade, como qualquer um, de fazer diversas questões que pudessem tomar um rumo diferente. Mas não, eu fui porque eu tinha uma mãe, um pai, graças a Deus, o meu maior patrimônio, mas o meu recurso era esse, sempre foi esse, para ir e ser inserido em qualquer ambiente e permanecer com a minha fé sendo um instrumento de transformação. Então, essa desculpa que se dão, ela só desmerece o prestígio de você ter mais pessoas. Hoje, nós temos pessoas que são no judiciário, no legislativo, que desempenham funções importantes em qualquer lugar da sociedade e são luz, destaques, são exemplos. E nós não podemos matar isso. Verdade. Nós devemos potencializar isso com orientação, com palavras e encorajamento a essas pessoas para que elas se tornem luz cada vez mais onde estão. E o senhor, com a sua forma de viver e tendo acesso a locais que pouca gente tem, consegue identificar esses embaixadores, né, do reino, essas pessoas que são importantes em cada área da sociedade. Como é que é essa teia? Hoje a gente chama de network. Eu costumo dizer que o maior network que você tem que ter é com a Bíblia e com Jesus. Quando você é amigo de Jesus, Jesus apresenta os amigos dele para você. Então esse é o melhor amigo que você pode ter. Mas ser amigo de pessoas que temem ao mesmo Deus, servem ao mesmo reino, é muito bom e é uma cultura que eu acho que é escassa no Rio de Janeiro, talvez no Brasil. O senhor pensa que essa cultura pode ser aproximada? Na verdade, o ser humano não nasceu para viver solitariamente ou isolado. Ninguém é tão bom, suficiente, Perfeito. que não tenha que agregar a vida de alguém. Amém. Então, todos nós temos nossa própria identidade, nossa própria codificação natural do corpo. Isso o senhor sabe muito bem. Cada um de nós possuímos nossos dotes, nossos recursos, somos seres individuais e únicos. Eu costumo dizer que não somos seres em séries, nós somos seres individuais. Temos a nossa própria característica, a nossa própria persona. Isso é que forma para que sejamos únicos. Você pode substituir funções, mas não pessoas. Perfeito. Então, esse conceito se dá justamente quando a gente assimila e tem uma segurança pessoal. Obviamente que cada organização ela detém as suas políticas e as suas maneiras de tratar as coisas. Para as questões vitais de uma denominação, de uma instituição, se torna necessário que seja privativo. Mas no conjunto que nos abraça, esse grande guarda-chuva, nós devemos unir com propostas comuns, com caminhos comuns, com maneiras comuns de enxergarmos, de defendermos. E isso a igreja faz, principalmente e sobretudo
quando as coisas apertam. Verdade. A gente se une mesmo. Mas se torna importante, sim, o papel da unidade. Isso se desenvolve. Hoje nós temos vários mecanismos, várias ferramentas, encontros importantes, onde você tem a possibilidade de ter pessoas esclarecidas no nosso meio. A Assembleia de Deus, por exemplo, de 20 anos atrás, não tem as mesmas qualidades profissionais que se tinha. As pessoas, elas são mais cultas, mais estudadas, têm os seus méritos concernente a isso, e que precisa também voltar à essência. Essa essência é o que sempre gerou, as pessoas enxergarem um pouquinho as outras superiores a si. Esse senso de unidade se dá e de união quando você, ao invés de tentar formar uma opinião maior para o outro, entender o que o outro pensa para crescerem juntos. Então, é uma questão de alinhamento, que se torna, obviamente, vencido cada dia, dia após dia, tempo após tempo, encontro após encontro, e a gente vai vencendo. Eu acho que o momento se torna propício para isso, se tem ferramentas, se tem encontros, se tem momentos, e as lideranças se conversam mais. É muito propício isso. Já não existe barreiras, né? As barreiras são questões que nós criamos e acabamos desenvolvendo isso com os nossos próprios egos. Mas todos somos um corpo, estamos todos juntos em unidade, preservando e caminhando para um rumo só. O corpo de Cristo, ele está relacionado também com as suas obras, Mateus 5:6. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Já estamos chegando no fim, infelizmente, mas eu queria que o senhor resumisse a política. Já falamos que está na periferia, que está fazendo esse trabalho voluntário, reservado, dentro das comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil, assim é o Ministério de Madureira, mas as boas obras do Ministério e do Reino como estratégia de evangelização, como o senhor tem construído a sua vida para ajudar esses jovens, resgatar esses jovens, transformar esses jovens para que eles sejam ferramentas de evangelização lá no futuro. Renato, a fé sem as obras ela é morta, como você afirmou. Portanto, tem que haver uma consonância, uma união entre aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. Então, propriamente, se eu quero ser luz, eu tenho que manifestar a luz. Se eu quero ser sal, eu tenho que manifestar o sal. Não é só por palavras que você conquista. E dentro desse movimento, eu tenho buscado estar inserido sempre, não só participando ativamente junto à igreja, junto ao trabalho social da igreja, junto a pessoas, ao desenvolvimento delas. E na minha trajetória eu pude contemplar isso de perto e dar subsídios e ferramentas para que a gente pudesse avançar nesse aspecto. Mas é necessário, acima de tudo, de qualquer barreira que seja, você ter um olhar especial para os jovens. Eu fui jovem, tive o meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho, potencializado, e aí a gente para pensar, são 48 milhões aproximadamente de jovens no Brasil. Isso representa 1/4 da população do Brasil. Uma população que cria uma cultura, que consome, que exerce um poder de influência na sociedade grande, define eleições, e entre outras ferramentas que são importantes. Talvez desses 48 milhões, nós tenhamos aí 18 a 20% de pessoas que estão inseridos para um curso superior, uma educação continuada. Onde que nós estamos errando nisso? Talvez seja a ausência de estruturas para isso? Talvez possa ser. Onde é que a gente pode estar errando nisso? De não termos inserido jovens, adolescentes, buscando um futuro. Talvez pela capacidade econômica? Também. O fato é que se nós observarmos cada um dos problemas e buscarmos culpados para eles, nós nunca vamos chegar num consenso. Eu acredito que é um consórcio de soluções que precisam ser criadas, primeiro despertando ideias.
despertando caminhos, despertando corações, mentes, pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que fala bem, pode ser convergida para falar muito mais através de canais ou veículos que sejam positivos e usar isso como uma ferramenta de trabalho. O que precisa? Precisa de alguém para mentorear, orientar e instruir. Então a igreja, como papel social nisso, se torna um despertar. O que eu tenho buscado, e isso tem sido cada vez mais forte dentro de mim, eu tenho tentado, à medida do tempo, fazer nascer e realizar o que me impactou. Ferramentas profissionalizantes e cursos profissionalizantes que me deram essa referência. Foram desenvolvidos, despertando em mim ideias. Perfeito. Eu tenho no coração e vou começar a exercer isso, é a embaixada do futuro. Ótimo. O que essa ferramenta é? Todos nós desejamos deixar legado na sociedade. Todo ser humano que quer deixar um legado, que quer se expressar com legado, ele quer deixar uma parcela de si em alguma coisa. Seja aqui, seja em ambientes privados, instituições privadas, seja instituições religiosas, todos nós queremos deixar um legado. E legados nascem de ideias, que geram diálogos, que são resumidos a termos e, consequentemente, nascem propostas. Então, dentro desse critério, eu quero reunir pensamentos, pessoas, para que se engajem em uma causa de despertar impacto social para os próximos anos. Perfeito. Como é que a gente pode subsidiar isso? Ferramentas que são necessárias através do que nós temos de mais valioso, conhecimento, distribuído em muitas mentes. Mentes brilhantes, mentes que pensam, mentes que buscam solucionar problemas e que às vezes não têm oportunidade e que se tornam amanhã fonte de consulta para quem pode resolver. Perfeito. Então, isso tem se acendido, uma chama muito forte em mim. E eu quero poder fazer isso valer de forma a gerar impacto positivo na sociedade, porque a igreja desenvolve pessoas e as pessoas transbordam para a sociedade. A igreja devolve para a sociedade uma sociedade mais íntegra, uma sociedade mais participativa e uma sociedade mais curada. Amém. Esse é o pastor Paulo Ricardo, alguém que tem a certeza que o melhor para o Brasil é trazer o que há no céu para a terra. Isso não consegue acontecer se não for pelo meio da igreja, dessa igreja corpo de Cristo. Eu quero me oferecer para esse ecossistema, tá? Para esse reino Já tá junto. aqui na terra. Mentorar jovens é a minha grande paixão. Sou um professor universitário. Ontem eu fui palestrar num grande evento aqui no Rio de Janeiro e estava na plateia um aluno meu, tinha alguns alunos, mas esse aluno veio falar comigo muito emocionado. E vê-lo hoje, dono de clínica, alguém que cuida de gente, alguém muito bem relacionado. A vida dele. Eu estou muito, muito feliz com a sua vontade de ter uma vida para além do Senhor, uma vida que transborda o que Cristo te deu. Pastor Paulo Ricardo, era para a gente estar conversando aqui muito mais tempo, dava para ser uns 2 humanos casts aqui. Eu só falei sobre o primeiro bloco, poxa. Eu quero que você olhe para essa câmera e dê um recado para quem está ouvindo a gente. Talvez com esses princípios todos, o Senhor trouxe tanta sabedoria de vida que o mundo quer destruir. O mundo quer destruir hierarquia, quer destruir legado, quer destruir essa construção da vida no escondido, quer destruir esse respeito ao próximo. E aqui eu quero falar desse próximo que o Senhor respeitou tanto o bispo Abner, que tem essa capacidade de ser firme como uma rocha e leve como a água para conseguir transitar em todas as áreas. Gostei dessa todas definição. As áreas. Não, realmente não causa atrito e consegue manter-se forte. E o legado de comunicação, né? Eu vejo o Ministério do Braz hoje com podcast, com convidados. São pioneiros na vanguarda de uma Assembleia de Deus que pensa além do seu tempo. Altamente comunicativa. E eu queria que o senhor considerasse, já que o senhor é um homem que pensa o futuro, um filósofo do nosso tempo, que futuro é esse que a gente pode esperar das Assembleias de Deus, do corpo de Cristo, para esse Brasil? O senhor é um otimista com o Brasil?
Claro, na verdade, o Brasil depende dos Brasis que existem. As pessoas que se formam todos os dias nos mais variados locais das suas vidas. Seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja o empregado, seja o empregador. Todos estes é que fomentam para o bem, para que o Brasil dê certo. E a nossa maior esperança sempre não está pautado em coisas terrenas. Amém. Porque são suscetíveis, governos entram, saem, posturas mudam, pensamentos se transformam, mas o que prevalece é sempre os princípios. As bases da sociedade são extraídas por princípios. Esses não mudam. E nós, como cristãos, queremos deixar apenas uma marca que não pertence a nós, mas que é do céu, o reino de Deus, que após penetrar no coração de qualquer ser humano, seja o mais rochoso que for, pode mudar completamente a mente, o coração e a perspectiva de vida. Então, minha esperança no Brasil está nos brasileiros, nas pessoas de bem, nos trabalhadores que não desistem todos os dias, que levantam cedo, vão para a luta, pagam seus impostos, vivem continuamente sonhando, mesmo com pouco ou na escassez. E que Deus possa te dar ferramentas e que você possa encontrar o futuro no presente, para que crie na sua vida, na sua família, nos seus negócios, uma perspectiva diferente. O futuro começa agora. Amém. Esse é o pastor Paulo Ricardo, um homem consagrado no altar pelo pastor Levi, pela irmã Miriam, um jovem apaixonado por vidas. Esse foi o ManusCast. Na próxima terça-feira, uma outra figura emblemática do corpo de Cristo trocando com a gente o melhor dessa terra que nos levará ao reino. Até a terça que vem, compartilha bastante, pastor Paulo Ricardo.